Aí nós vamos a ter aí no versículo 21, ou a epígrafe, e nós vamos ler tão somente até o verso de número 8, e tecer algumas considerações desse texto, já que estamos falando de pai. A Bíblia ela nos relata Abraão, como nosso pai na fé, mas esse é o nosso pai verdadeiro, unigênito, Filho de Deus, Pai Todo-Poderoso. E nós vamos, em nome de Jesus, como filhos de Deus, tecer algumas considerações do que aqui está escrito para manutenção das nossas vidas espirituais e secular. Amém? Fazer igual a pastora, amém ou não amém? Quero aí que Carmen olhe esse netinho dela aí junto com o Brian, que eles fiquem aí quietinhos em nome de Jesus, amém? Senta aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se bater não, se bater nele o bicho vai pegar. Bate não. Amém? Por que é importante a gente ficar atento à palavra? Porque a Bíblia fala que é a palavra que nos dá libertação, a liberdade para andar em Cristo Jesus, com os pés no chão, mas a cabeça no alto. Então só uma maneira de a gente entender e compreender a Bíblia, já que fizeram pesquisa e nós brasileiros temos preguiças de ler, é ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, aproveitarmos esse tempo que nós estamos aqui é de suma e grande importância para adquirirmos entendimento, para nós fazermos da nossa vida uma vida louvável a Deus. Amém? Então, para que serve o templo, o cenáculo? Para que servem as assembleias? Assembleias quer dizer reuniões, né? Para que ali fosse professado, como hoje as assembleias hoje estão divididas, mas as assembleias são reuniões para proferir ali a mensagem de Cristo Jesus, mensagem de Deus para aquele povo que se reuniam ali. E nós vimos que tem dois tipos de povo acerca da palavra de Deus, como também existe dois tipos de pessoas dentro da igreja, o joio e o trigo. Os dois tipos de povos são os 380, que não ficaram ali conforme a palavra de Cristo, mas 120 ficaram dentro do cenáculo. E Atos 2 vai dizer que desceu o Espírito de Deus e encheu toda aquela casa. Então quem quer estar incluso no 120 aqui, levanta a mão, para que Deus possa fazer um milagre, para que nós não venhamos ficar dispersos da presença de Deus. Todos acharam? Bom, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Primeira João capítulo 5. Hein? Olha, está vendo aí que é viu? Quando eu falo primeira João, é primeira João. Quando eu falo aqui João, eu falo é o último livro entre os 4 evangelhos. Falei primeira João, não foi? Primeira João, primeira epístola de João. Não foi, Junião? Quem entendeu, levanta a mão. Eu ainda falei assim, vai lá para o final da Bíblia, porque vocês vão ter dificuldade de achar, porque não vem para a aula bíblica, nós vamos retornar em nome de Jesus. Primeira epístola, ainda falei assim, João, ele escreveu 5 livros, o Evangelho, primeira, segunda e terceira João, e o livro de Apocalipse, conhecido como uma revelação. E falei a primeira carta de João, mas não tem problema não, a gente aguarda, amém? Quem não achou e achar, dá glória a Deus agora, achou? Quem não achou, dá aleluia. Acharam de verdade? Primeira João, ainda tem gente ali falando que eu falei errado. Primeira carta do apóstolo, ainda falei assim, ela é conhecida como carta universal, né? Ou epístola geral das igrejas, amém? Quando eu falo sobre os evangelhos, eu falo, o livro é contido de 4 evangelhos, João é o único que se difere entre os 3 evangélicos, que Mateus, Marcos e Lucas são evangélicos sinópticos, ou seja,
eles olham para a mesma direção. E João é o único entre os evangelhos que só relata 7 milagres de Deus, de Jesus. Então, primeira epístola de João. Amém? Acharam? Posso ler? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue, e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade, porque os 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são esses 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. Esses 3 concordam em um. Até aqui nos ajudou o Senhor Jesus Todo-Poderoso. Amém? Me perdoem aqueles que entenderam que eu falei que era João. Por isso que eu disse, fica percebido em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar do nosso Pai Cristo, Redentor, ressurreto, advogado, juiz, aquele que intercede por nossas causas, aquele que deu a vida na cruz do Calvário pelas nossas vidas, o pastor da ovelha, ou melhor dizendo, o verdadeiro pastor de ovelhas, aquele que veio em forma de homem e viveu tão somente para levar sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades, e logrado a isso nossos pecados. Por isso que hoje nós estamos aqui. Se nós temos um pai biológico, alguns como o meu, que já foi, em nome de Jesus, embora, está nos braços, nos seios de Abraão, outros ainda estão com seus pais biológicos aqui na terra, mas o nosso verdadeiro pai é aquele que se intitulou como pastor e verbo, para que viesse trazer sobre mim e sobre você uma salvação. Jesus Cristo é o nosso Pai, Deus é o nosso Pai, o Espírito Santo de Deus é o nosso Pai, e a Bíblia fala que eles 3 são um só, conhecido por muitos como tricotomia, como muitos como trindade, mas eu conheço como triunidade, porque quando nós falamos trindade, damos em nome de Jesus alusão a 3 seres diferentes, mas quando nós falamos sobre triunidade, é triúnico, é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, aquele que veio e transformou-se em homem para trazer sobre mim e você a verdadeira forma paterna de proteção e de gerar filhos e filhos e filhos na terra. Então olhe para o irmão que está do teu lado. Hoje você deve comemorar o dia do teu pai, que deu a vida na cruz do Calvário pela tua vida, e o nome de seu pai se chama Yeshua HaMashiach. Diga: o teu pai não morre. Diga: o teu pai é ressurreto. Diga: o teu pai vive eternamente. Diga: o teu pai é que defende as tuas causas. Diga: o teu pai está olhando as tuas questões. Diga: o teu pai olha quando você chora. O teu pai envia o anjo quando você suplica. Diga: o teu pai está te protegendo de manhã, de dia e de noite. Esse é o Jesus que nós conhecemos. Esse é o nosso Pai.
Esse é aquele que veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você verdadeiramente, como eu perguntei aqui no início, glória a Deus por isso, que não tem ninguém aqui que não seja evangélico, guarda o teu coração para que você não peque contra Deus, ou como está escrito em Salmo, guarda a palavra de Deus dentro do teu coração, para que você não venha pecar contra Deus, amém? E subordinado a esse tema, eu quis separar aqui algumas questões, e dentre elas está o versículo de número 2 e 3, que nós vamos iniciar, que diz o seguinte: o amor ao próximo é um mandamento de Deus. E o que a Bíblia fala nesses dois versículos é justamente isso. Olhe para o irmão que está do teu lado agora. Diga: Jesus é a nossa origem. Diga: não de carne, diga: nem de sangue, diga: mas por Espírito. E olha o que ele diz no versículo de número 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui? Tem filho de Deus aqui? Então você deve amar os filhos de Deus que estão à sua direita, à sua esquerda, na retaguarda e também na tua dianteira. Ele diz: nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus, porque esse é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Pastor, o que é que o senhor quer falar com isso? Não é pesado você amar aquela pessoa. Toca algum som daquele que a gente toca aí, viu? Alguma música dessa que a gente toca aí, deixa ela tocando direto. Amém? E amar a pessoa que talvez não goste de você, que você tenha ciência disso, não é tão pesado assim, porque o próprio Cristo deu a vida na cruz do Calvário, por aquelas pessoas que estavam ali gritando: liberta Barrabás, liberta Barrabás, liberta Barrabás. Ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. E no entanto a isso disseram: o que faço com Jesus? Eles disseram: crucificam, crucificam, crucificam. E depois de tudo acontecido, Jesus disse: tetelestai, está consumado. Eu paguei o preço por aqueles que também me condenaram ali, porque um dia, meu Pai, eles vão se arrepender e se converter ao ministério da palavra. E eu sou a palavra, eu sou o verbo, me fiz carne para todo aquele que crê em mim, papai. Seja absolvido, não os condene, não os trate mal, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Mas um dia eles vão se arrepender, eles vão parar de fumar, eles vão parar de usar drogas, eles vão parar de se prostituir, de roubar, de ter intenções maléficas, e vão seguir o meu caminho. Então é momento de você entender: você hoje não é mais criatura, mas vocês hoje estão chamados como filhos de Deus, e você tem um pai que está sentado à destra de Deus, olhando para você no leito de hospital, olhando para você na escassez dentro de casa, olhando para você com a tormenta que você está passando. O teu pai chora por muitas vezes ele não poder agir naquela hora, mas ele está te guardando, e no momento certo ele entra com a tua mão poderosa e diz: este é meu filho amado, diabo, tu não vai tocar na alma dele, porque eu já dei a minha vida por ele. Então o teu pai está te defendendo, o teu pai está te guardando, o teu pai lutou por você e sempre lutará. Ele se chama Jesus. Então não é pesado, não é pesado você amar aquele que você não gosta. Não é pesado, porque se você ama os mandamentos, aquela pessoa que não gosta de você, talvez o amor que você transmita para ela pode ser, em nome de Jesus, recíproco, se você continuar cultivando dentro de você o amor, a paz, a santificação, porque não pode existir ódio onde existe amor, não pode correr água, louvado seja Deus, de duas maneiras do mesmo rio. Como é que no mesmo momento que você ama uma pessoa, você consegue odiar outra? Estais vós com o coração dividido? Será que Robson é melhor do que Val? Será que Paula é melhor do que Paulo? Porque eu tenho que amar a Paula, porque eu tenho que amar a Robson, e tenho que odiar a Val e a Paulo? Não, o amor tem que ser igual, é um mandamento de Deus.
Deus, ou melhor dizendo, o segundo mandamento: amar o teu próximo como você ama você mesmo. Olha para o irmão que está do teu lado, diga: ainda que você não me ame, para mim não é pesado te amar, porque é um mandamento de Deus, e hoje eu sou filho de Deus. Diga: por isso eu te amo. Não é pesado. O apóstolo Paulo é bastante instrutivo nisso. Não é pesado, igreja. Vocês vivendo dentro do mesmo conceito, servindo o mesmo Pai, e não conseguir se amar, não conseguir se entender, se aturar. Jesus, ele nos aturou quantos anos? Quase 30 anos, fazendo só bobagens, pecando, não dando valor àquilo que ele fez, mas ainda assim, ele disse: eu amo. Quantos de nós aqui fazemos besteira, mesmo depois de nós estarmos diante da presença dele? Ele ainda diz assim: está pecando. Ou melhor dizendo, Satanás vai lá e acusa: está pecando, agora não é mais criatura, é teu filho. Ele fala: e daí? Há um tempo para a conversão, eu dei a vida por ele, eu sou o pai dele, e eu que o defendo. Então não é pesado não. Pastor, mas eu não consigo, eu odeio ele, eu odeio ela. Então você odeia Deus. Então você não segue os mandamentos de Deus. É o segundo. Primeiro mandamento: amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. O segundo: amar o teu próximo como você ama você mesmo. Ou seja, aquilo que você não quer para você, você não pode querer para ele. E o apóstolo Paulo escreve assim, ó: não é pesado. Então aprenda a amar. Olha para você hoje, quem é você? Verdadeiramente você é um adorador? Então nós temos que fazer do mandamento de Deus como uma constante em nossas vidas. Não adianta ficar na igreja cheio de trejeitos, não adianta paletó, não adianta gravata, não adianta saia comprida, não adianta Bíblia nova, não adianta falar com um, não adianta falar com outro, não adianta evangelizar, não adianta louvar, não adianta pregar, não adianta vir para a igreja, não adianta dar seu dízimo, se você não amar o teu próximo. Se você não amar o teu semelhante, não adianta nada. Porque tudo que você planta no teu coração, certamente você colherá. Isso é fato. Então o que o apóstolo queria dizer nesse versículo 2 e no versículo 3, eu vou repetir para que nós entendamos, ó: porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. No versículo 2 ele diz assim, ó: nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui? Então você tem que se amar. Você tem que amar o careca, o cabeludo, o magro, o gordo, o preto, o branco. Você tem que amar aquele que é antipático, aquele que não é amigo, que fala mais, o que fala menos. Você tem que amar o mais fervoroso, o mais quietinho, o mais novo, o mais velho na fé. Você tem que amar quem tem, quem não tem com Deus entendimento. Tem que amar. Não podemos viver nessa forma ou dessa forma, no ministério fraudulento, é um ministério caótico. Se você não gosta de alguém aqui nesta noite, mude o teu conceito, mude a tua visão, porque Deus não está se agradando de você, porque Deus gosta tanto de você, como gosta dele. Ele não faz acepção de pessoas. Então muda esse conceito, Senhor, faz uma oração, sabe? Muda toda a tua oração. Se você estiver pedindo casa, carro, se estiver pedindo dinheiro, se estiver pedindo emprego, para toda essa oração, todo esse propósito e muda todo. Senhor, hoje eu quero fazer uma oração diferente. Esquece meu emprego, esquece meu esposo, esquece minha esposa, esquece meu filho. Eu quero amar fulano. Senhor, eu não consigo amar fulano, eu não consigo perdoar fulano, eu não consigo ter um envolvimento, uma intimidade com fulano, ciclano, beltrano. Senhor, faz eu amar tais pessoas para que eu não vá para o inferno. Não é pesado, porque se o Senhor teve naquela cruz, lhe apedrejaram, cuspiram o Senhor, mandaram soltar Barrabás e mandaram te crucificar, e o Senhor perdoou, quem sou eu para condenar? Nós somos filhos de Deus. E os filhos de Deus se amam. Capítulo de número 5, versículo 4 e versículo 5. A nova criatura vive pela... Abra aí Hebreus capítulo 11. Deixa aí separado. Versículo 1. Olha o que diz. Capítulo 5, versículo 4. Nesse livro que nós estamos lendo. Só é Júnior ali que eu pedi para abrir. A nova criatura, não chamado mais de criatura, mas de filho,
vive pela. Olha o que ele diz, ó. Porque todo que é nascido de Deus vence, e esta é a vitória que vence a nossa. Para um pouquinho, a nossa. E por que te atormentas? E por que te angústia? Te angustia. E por que em muitos momentos quer arrancar o cabelo, achando que não vai ter jeito? Se Deus mandou, Ele garante. Se Deus te pôs na prova, é porque você pode suportar. Então mantenha a tua fé em ação. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, mas a tua fé pode te livrar da presença do maligno. Lê aí, Júnior, em nome de Jesus, só o versículo 1, Hebreus 11, só um bem alto. Oh, glória! Você não está vendo a vitória ainda, você não viu o milagre ainda, mas Ele está dizendo: espera, como o neném cantou aqui na estante, quem te prometeu garante. Isso é fé, então espera. Esse mal não é para a morte, em nome de Jesus, espera, porque a tua vitória está chegando, pastor, mas está dolorido. Cada vez que eu oro, cada vez que eu busco, parece que eu desço mais. Ele está dizendo: espera. Eu não estou vendo, mas Ele está chegando. Aí ele diz, mais ainda no versículo 5: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ora, Pedro, Judas, Tiago, o próprio irmão de Jesus, e dentre tantos outros discípulos que estavam ali com ele, só creram nele depois da sua ressurreição. Hoje, se nós temos fé, nós temos que entender que nós só podemos vencer o mundo se nós soubermos que entendermos que Jesus é o Filho, mas entretanto Ele é o próprio Deus. Olha que loucura, se nós pararmos para meditar em todo o contexto desse livro, você vai até o 13º versículo e você vai achar algumas inconstâncias. Por quê? Aqui no versículo 5 diz assim, ó: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Mas nós vamos ver outra coisa aqui, que vai discordar de tudo isso. É você entender que Ele veio como homem, mas Ele era Deus. Ele veio como homem, mas Ele era a palavra. Ele veio como homem, ele veio como verbo, mas o verbo se fez carne, transitou entre nós, para que eu e você tivéssemos entendimento da salvação. Então o que é que ele diz? Nós entendemos que Jesus é Filho de Deus, mas que entendamos também que Ele é o próprio. E se Ele é Deus, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai se levantar contra o ungido de Deus? Quem vai ter êxito contra a menina dos olhos de Deus? Você é mais do que privilegiado, porque já tentaram te matar e não conseguiram. Sabe por quê? Tem um anjo ao teu redor, enquanto o diabo fica ao derredor, em sentido honorário, tem um anjo em sentido horário, que ele está ao seu redor, todos os dias, te protegendo. O diabo disse é hoje, ele disse não. O diabo disse agora, ele disse não. O diabo disse o momento é esse, ele disse meu pai disse que ainda não é a hora. Você tem um Deus Salvador, um Deus que te guarda, um Deus que te cura, um Deus que te prende, um Deus que te abraça, um Deus que te, em nome de Jesus, dá atenção, um Deus que te ouve, um Deus que fala com você e muitas vezes vocês não entendem, mas Ele está aqui nesse lugar, nessa noite, dizendo a muitos de vocês aqui, ó, não foi à toa que essa menina cantou esse hino, não. Espera, aquele que te prometeu garante. Você viu que ela ficou o tempo todo? Esse mal não é? Espera quem te prometeu. Se Deus te garantiu, espera. Em nome de Jesus, guarda o teu coração na presença de Deus, porque Ele vai te dar a vitória. Olha o que Ele diz no versículo 6 e no versículo 8. Lê comigo.
6 e 8, amém? Pulo 7, ó. Este é aquele que veio por água e por sangue, isto é Jesus Cristo, não só por água, mas por sangue, ou por louvado seja Deus, não só por água, mas por água e por sangue, é o Espírito, louvado seja Deus, é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Ele deu o sangue dele pela tua vida. João batizava mas ele batiza não só por água, mas por sangue. Quando ele foi batizado por João, ele foi levado por um anjo até o alto de uma montanha. Lá ele ficou 40 dias e 40 noites. E no 40º dia ele chegou e sentiu fome, e o diabo se apresentou e tentou frustrar aquilo que ele veio fazer, mas ele venceu o diabo ali. Deus enviou de novo o anjo, porque se preparando para trazer a mim e a você a salvação. Mas a Bíblia vai dizer que antes do dia de Páscoa, 3 dias antes, Ele deu teu sangue na cruz do Calvário. Não só por água eu te batizo, mas com o meu sangue eu te purifico, para que você tenha uma vida eterna. E não obstante a isso, eu te levarei em espírito para a minha casa celestial. Assim como eu disse aos meus discípulos, o meu reino não é aqui, o meu reino é nas hóstias celestiais. Enquanto vocês não entenderem isso, vocês não se converterão. Eu vou dar o meu sangue pela vida de cada um de vocês. Não só por água serei batizado, como João Batista batizou muitos, mas serão batizados com sangue. Eu purificarei a tua carne, eu te livrarei do mal, eu te apartarei do pecado, da concupiscência, da lascívia, de coisas dessa natureza. Então creia em mim, que será salvo tu e a tua casa. Só que no versículo 7, ele diz que ele é o nosso Pai. Olha aí no versículo 7, em nome de Jesus. E ele diz que ele é o próprio. João vai dizer no livro de João, no evangelho de João, no último entre os 4 evangelhos, vai dizer que ele era o verbo, e o verbo se fez, ou seja, ele era o próprio Deus. Porque ele diz assim no versículo 7, ó, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, repete comigo, o Pai, Jesus e o Espírito Santo. Vamos ler direito? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Se ele era o verbo e o verbo se fez carne, ele é a própria palavra. Ou seja, ele é 3 em um só. Ele é Deus sobre sua vida, Ele é Deus sobre sua herança, Ele é Deus sobre sua família, Ele é Deus sobre tua posteridade. E aí continua dizendo assim: e esses 3 são um. Estes 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. Esses 3 concordam em um só. Ou seja, Deus esteve conosco na terra por amor de cada um de nós. Talvez fique lá na intenção dos judeus, dos israelitas, que ele teve tão somente naquela terra para salvar só aquela terra, mas ele não se aprisiona. Está lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, que ninguém pode prendê-lo. Ele não veio só para os israelitas. Ninguém pode colocar ele em um madeiro, ninguém pode colocar ele em um crucifixo, ninguém pode prender, porque ele é livre. Ele não é, louvado seja Deus, atrelado a nenhum país, a nenhum estado, a nenhum município, a nenhuma nação. Ele é Deus de todas as nações, Ele é Deus de todo povo, etnia, de toda religião. Mas todo aquele que virá e olhar para Ele e entender que só através dele que irá ter um caminho em direção a Deus, aí sim ele vai entrar com um plano de absolvição. Olha para o irmão que está do teu lado, diga: você é livre para adorar. Diga então: adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Entende, em nome de Jesus, que teu pai está na casa e ninguém te mexe, porque teu pai é teu protetor, o teu galardoador.
Teu Pai é aquele que deu a vida na cruz do Calvário, mas ressuscitou. Teu Pai é poderoso. O teu Pai é aquele que sustentou até o último minuto de sua vida ali naquela cruz. E olhando para todos que estavam ali, imagina a visão dele, rodeando toda a terra 1000 anos depois, e vendo quantas pessoas iriam ser salvas pelaquela atitude. Então o que é que nós devemos celebrar no Dia dos Pais? Não nós, pais biológicos, pais, seres humanos, que muitas vezes falhamos, erramos, pecamos, mas Ele nunca erra, Ele nunca falha, Ele nunca pecou. Ele é teu Pai verdadeiro. Ele é aquele que te chamou primeiro, ou que te amou primeiro, e que te chama pelo teu verdadeiro nome. Então esse é o Pai que você deve todos os dias agradecer a Ele, por Ele ter te gerado, não criatura, mas filho. Depois que você fez uma aliança com Ele, hoje você não é mais chamado de criatura, hoje você não é só uma criação de Deus, hoje você é filho de Deus. Então filho de Deus, ou melhor dizendo, o filho tem que imitar os seus pais. O que é que o apóstolo Paulo chega a dizer na carta aos Coríntios? Sejam imitadores de mim, como eu sou de Cristo, porque eu procuro imitá-lo, eu procuro andar como Ele andou, eu procuro viver como Ele viveu, mesmo Ele sendo Deus, eu procuro pensar como Ele pensou, eu procuro estratégia, tudo, fazer as minhas estratégias, os meus planos, os meus projetos, tudo baseado naquilo que Ele me ensinou. Então vive essa palavra. Anda com Ele ontem, anda hoje, anda amanhã. Tem Ele em teu coração cravado para que você possa mudar tudo isso que você está vivendo, o que viveu até hoje. Muda todo esse conceito de ser adorador, sabe, fazendo acepções de pessoas. Eu gosto de fulano, mas não gosto de ciclano. Eu sou uma pessoa crente, mas não levo desaforo para casa. Eu sou contendeiro mesmo. Não, eu sou crente, mas ainda gosto de contar algumas mentiras. Não, eu sou evangélico, mas eu gosto de fazer intriga com fulano, ciclano, beltrano. Não, você precisa nascer de novo da água e do Espírito. Existe um Deus nesse lugar, e Ele quer transformar a vida de pessoas aqui nesse lugar. Talvez pessoas venham aqui, sabe, corriqueiramente, mas não entendeu ainda o plano de Deus na sua vida. O que Deus quer fazer com você, por você e para você. Não é só isso que você está vendo aí, porque tem crentes que são tão pobres de espírito, sabe, que pensam que conquistou algo terreno. Poxa, Deus já me abençoou. Pensa que conquistou um casamento, Deus me abençoou. Pensa que conquistou coisas materiais. Deus não abençoa dessa forma não, igreja. Deus, Ele te abençoa quando Ele te abençoa por dentro, quando Ele transforma a sua vida. Porque Ele não quer você para uma vida temporal, Ele quer você para uma eternidade. A Bíblia fala que passarão os céus, mas a minha palavra, ela não passa. Sabe o que é que eu imagino, Júnior? Não é a palavra inserida na Bíblia Sagrada, é o próprio Cristo. Ele não passa porque Ele é eterno. Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Ele não passa em tempo nenhum. Jesus não é de ontem, né? 2500 anos atrás. Jesus não nasceu ali, louvado seja Deus, no ventre de Maria, não. Jesus não nasceu porque Jesus, Ele já era Deus, Ele estava com Deus na criação. Então mesmo Jesus que estava ontem, Ele está hoje, é o mesmo Jesus que estará amanhã e sempre. É o nosso Pai é eterno. Então temos que ser filhos eternos, filhos de uma eternidade. Para de ficar com o teu pensamento, sabe, focado nas coisas terrenas, porque esse solo que nós estamos pisando, daqui um dia nós não pisaremos mais. Então é momento de você refletir sobre tudo isso. Teu Pai quer te levar para morar com Ele. O que é que Ele fala ali? O próprio Deus fala sobre o filho pródigo em uma parábola que Ele usa. Deixou lá, dissolutamente, mas quando voltou, Ele recebeu com braços. Mas ele teve que ele teve que se para que Deus o recebesse. Então tem que ter arrependimento, sabe, tem que ter um retorno, mas um retorno com arrependimento. Olha, Pai, eis-me aqui,
É isso que Ele quer, sabe? É isso que Ele espera de cada um de nós. Quantas vezes eu vejo pessoas morrerem aí, e as roupas, os objetos são dados a outras pessoas, porque não vai ter mais nenhuma utilidade. Hoje morreu um colega meu. Vocês que têm medo de fazer, esses homens machos que não querem fazer exame de próstata, né? Eu já fiz 2 vezes, estou homem do mesmo jeito. Mas ele pode ser 2 metros, pode ser o dedo do tamanho que for, eu vou fazer sempre. Não vai tirar a minha masculinidade. O cara não tinha nem 40 anos, Genivaldo, você não conhece não? Aquele que tomou um tiro uma vez, morreu hoje. Esqueci esse Genivaldo, morreu hoje, novinho, de câncer de próstata. Novo, não tinha nem, se muito ele tinha 43 anos. E agora? Não é com 50 que tem que fazer, né? 40, é? 40? Morreu novinho. Aí tem um grupo com mais de 150 ex-rodoviários que me puseram lá. É Genivaldo, se não me falha a memória. E morreu. Nós não sabemos o dia que nós iremos morrer. Então temos que preparar a nossa ida. Temos que preparar o nosso ide para Cristo. Então vocês que têm essa arrogância, né? Essa área masculina, não vou nada, eu vou deitar lá. Eu já deitei 2 vezes já. Ai, tira a roupa aí, menina. Eu digo, beleza, aí o que mais? Com esse aventalzinho aí, deita aí, vira para lá, diga agora. E ele faz o trabalho dele lá, eu digo, meteu um negócio por aqui assim, sabe? E passou aqui, sabe, Paula? E olhou, e nada, depois ainda fez um negócio lá que, meu Deus do céu, nem imaginava aquilo. E ele olha lá na televisão, ele disse, você está sarado, meu glória a Deus. E já fiz 2 vezes, se precisar fazer 100 vezes, eu vou fazer 100 vezes, porque eu não quero é morrer novo. Então perde essa besteira. Meu pai morreu, não disso, mas ele disse que não ia fazer. Ele era mais homem do que os outros, era o super-homem. Não tirou minha masculinidade, eu gosto de mulher até hoje, está aqui ela. E não deixa eu mentir, não deixa ele gostar de mulher por isso não. Eu nasci homem, vou morrer homem. Eu nasci criatura e vou morrer filho. Porque meu pai morreu biológico, mas o meu pai na fé, o meu pai espiritual, ele está sentado à destra de Deus, sabe, defendendo a minha causa, defendendo os meus problemas, dizendo a Satanás, eu ainda estou pleiteando a causa dele, não te mete com ele não, porque ele é meu. Então entende em nome de Jesus, você é filho de uma promessa. Olha para o irmão que está do teu lado, diga, você é filho de uma promessa. Diga, Jesus é o teu pai, o teu irmão, o teu amigo, o teu advogado, o teu juiz. Jesus é o teu parceiro, é quem te ama. Jesus é aquele que te procura de manhã e não te encontra, te procura de tarde, não te encontra, mas ele te espera de noite ainda. O teu retorno, assim como o filho pródigo, ele saiu, mas retornou, e quando retornou, o pai não despreza o filho que volta para casa. Então volta enquanto é tempo. Então, em nome de Jesus, busca ele enquanto se pode achar, invoca ele enquanto ele está perto. Diga, papai, eu estou aqui. Papai, não se esquece de mim. Papai, eu preciso consertar as minhas veredas, eu preciso, papai. Eu sou um pobre, mísero pecador, mas o Senhor nunca desiste de mim. Fica de pé. Ô,